Se eu perguntar para vocês assim, quem é o A aí? Quem arrisca falar quem é o A? 2. 2. Mais alguém arrisca? 2. Essa questão, lembra que eu falei? Mais uma questão de desafio. Por quê? Porque geralmente quando a gente faz a pergunta de quem é o A, quem respondeu 2 gravou o seguinte: o A multiplica o X. X. Não é isso? O A multiplica o X. A pessoa gravou isso. Só que isso em parte está errado. Beleza? Está errado. E quem respondeu 2 errou. Mas a gente vai entender por quê. Então, cuidado, pessoal. O A, ele multiplica o X, sim, se tiver no formato padrão. Então, olha só o que o exemplo diz. Determina a inclinação, por isso que eu perguntei, quem é o A? O A é a inclinação, tá? É a inclinação, coeficiente angular ou declividade, é a mesma coisa. Quem é a inclinação? Se você responder 2, está errado. Por quê? Porque isso aqui, ó, eu posso reestruturar essa função e fazer o seguinte, ó. Eu vou isolar o y para ficar igual a essa. Beleza? Então, ó, vou passar, para mim isolar o y, eu tenho que passar esse 2x para o outro lado. Então vai ficar 3y igual, o 2x não é positivo, ele passa para o outro lado, negativo, mais 6, porque o 6 já está desse lado. Beleza? Show de bola. Agora é o seguinte, o 3 está multiplicando, então ele passa dividindo. Ele vai passar dividindo todo mundo que está do outro lado, pessoal. Então vai ficar assim, ó. Y é igual menos 2x mais 6 dividido por 3. Ele vai dividir todo mundo que está do outro lado, tá? E aí eu posso separar. Se você for, né? Se você quiser, você pode fazer isso aqui, ó. Eu posso separar menos 2 dividido por 3 e 6 dividido por 3. Então vai ficar menos 2x dividido por 3 mais 6 dividido por 3. Eu posso separar, né? Porque os dois de cima estão sendo dividido por 3. Então eu posso fazer essa separação. E eu ainda posso escrever assim, ó. Menos 2x dividido por 3. E quanto que é 6 dividido por 3? 2. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu escrevi a minha equação na forma padrão. Agora sim. Determine a inclinação. Quem é o A? Olhando aqui para a forma padrão, ó, o A é o que multiplica o X. Então o A aqui vai ser... Isso, o A aqui vai ser menos 2 terço. Ó. Ele faz outra pergunta aqui. A outra pergunta dele é a interseção com o eixo Y. Eu já falei muito disso. A interseção com o eixo Y, pessoal, é o quê? Eu falei para vocês. É onde ele corta o eixo Y aqui. Ele corta onde o eixo Y? No B. No B. E quanto que é o B? 2, né? 2. Então, ó, 1, 2. É aqui, ó. Então, a interseção é sempre o B. Então, B igual a 2. Esse é o valor do Y em que o gráfico corta o eixo Y, tá? Aqui, ó. Então, é a interseção com o eixo Y. E ele pediu para desenhar o gráfico. Pô, mas se eu já tenho um ponto, eu preciso de mais um. Eu preciso de mais um ponto. Beleza? Então, chuta um valor para x qualquer aí. Você que chuta o valor para x. Tá? 0. 0? Pode ser 0? O 0 a gente já fez, pô, aqui, ó. 2. Quando a gente acha esse 2 aqui, é x igual a 0. Tá? Para a gente achar o b, é x igual a 0. A gente já tem o x igual a 0. Tem que usar outro valor. Chuta aí, vocês vão chutar. Vou até escrever minha função aqui, ó. Menos 3. Menos 3? Beleza, vamos usar o menos 3 então. A minha função... Opa! A minha função é essa aqui, ó. Tá? Aí o colega falou assim, ó. X igual a menos 3. Beleza? Então, vamos calcular, né? Y vai ser menos 2 vezes o x, que é um x, menos 3, dividido por 3 mais 2.
Bora ver quanto que isso dá? Menos 2 vezes menos 3 dá 6. 6 dividido por 3, 2. 2 mais 2, 4. Então, quando x for menos 3, ó, menos 1, menos 2, menos 3. O x vai ser 4. O y, né, vai ser 4. Então, tem esse ponto aqui. Aqui é 4. Isso aqui é 2, o 4 é o dobro aqui, né? Mais ou menos aqui. E aí a gente vai ligar, né? Vai ligar esses dois pontos por uma reta. Mais ou menos aqui. Ó. Quem falou aí o menos 3? O porquê de menos 3? Sabe dizer porquê? Ou foi no chute? Eu posso usar qualquer valor de x, né? Mas por que menos 3? No caso, foi a intuição, por saber que daria um número exato. Não daria uma... E outra coisa, é por aí mesmo. Tá vendo que aqui embaixo tinha um 3? Se você multiplicar por 3 em cima, corta. Eu ia multiplicar por 3, positivo, tá? Então, se aqui embaixo fosse 7, eu ia usar o x igual a 7. Por quê? Porque você elimina a fração. Se aqui embaixo fosse 5... Exatamente. Isso, é isso aí. Aqui no caderno eu cortei. Mas você usou o menos 3, certo? Se eu tivesse usado 3, eu ia achar esse ponto aqui, ó. Por quê? Ó, 3. Vamos usar 3 aqui. Menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 6 dividido por 3 dá menos 2. Menos 2 mais 2, 0. Sacou? Então eu ia achar esse ponto aqui. Tá vendo que a reta passa nele? Por isso que pode ser qualquer valor de x, tá? Mas a dica é essa, pessoal. Sempre que o a for fração, você vai usar o valor de x que esteja aqui embaixo, ó. Tá vendo? Aqui era 3, pode usar o 3 ou menos 3. Se fosse 5, eu ia usar o 5. Tá? Nesse exemplo aqui, eu jamais ia usar o 1. Por quê? Porque se eu uso 1, menos 2 terços vezes 1, menos 2 terços, mais 2. Eu ia ter que fazer uma soma de fração, eu ia dar um número quebrado. Então, o ideal é você usar o que está embaixo para você matar a fração. E o A, que é o que a gente chamou de inclinação, ó. Então, por exemplo, se eu tiver uma reta assim, ó, o que é o A? Ele tem a ver com esse ângulo aqui, ó. Tá vendo que forma um ângulo aqui com eixo X? Então, inclinação, por isso que é chamado de inclinação. Essa reta ela tem uma inclinação em relação ao eixo X. E a gente vai entender agora o porquê que a fórmula é essa aqui, ó. Então, isso aqui é definição de inclinação. A inclinação de uma reta é o A, né? Estou falando do A. Não vertical. Então, essa reta ela não pode ser vertical. Daqui a pouco eu falo por quê. Passando pelos pontos x1 e y1, x2 e y2 é dada pela expressão. Então, é dada por essa expressão aqui, ó. Tá? Por essa expressão aqui. Ou seja, y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Pô, da onde que isso vem, professor? Vem do seguinte. Imagina isso aqui, ó. Vou colocar um ponto aqui e um outro ponto aqui. Beleza? Qualquer. Que ponto é esse aqui? Eu vou chamar aqui de x1. Foi os pontos dados ali. Só para a gente entender de onde vem essa fórmula. Vou chamar aqui de x1. Se esse aqui é o x1, aqui vai ser quanto? y1. Aqui, esse primeiro ponto aqui, ó. Tá? Então, eu tenho esse ponto aqui. Beleza? Esse primeiro ponto aqui, x1, y1. Esse outro aqui, eu vou chamar de x2. x2. Então, aqui é o x2. O y dele é quem? y2. Não é isso? Aqui, ó. Se o x for x2, o y é y2. Beleza. Passo uma reta. Beleza? Aqui. Show de bola. Só para a gente entender de onde vem essa fórmula aqui. Agora, observe o seguinte, pessoal. Vê se vocês concordam comigo. Se a gente traçar uma horizontal aqui, do x1 ao x2, e uma vertical do y1 ao y2, vocês concordam que a gente forma um triângulo aqui? É um triângulo, né? E mais, esse triângulo ele é retângulo. Aqui, ó. Forma um ângulo de 90 graus aqui. Beleza? Por quê?
que essa reta aqui ela é horizontal, ela é paralela ao eixo X. Né? Essa reta aqui ela é vertical, ela é paralela ao eixo Y. Então, a gente tem um triângulo aqui. Ó. Se eu falar para vocês que esse ângulo aqui, ó, da reta com o eixo X, tá? Se eu chamar esse ângulo aqui, vou chamar ele de alfa. Quanto que vale esse ângulo aqui dentro, ó? Aqui dentro do triângulo aqui, quanto que vale esse ângulo aqui? O que vocês acham? Alfa. Alfa. Beleza? Pô, mas por quê, professor? Porque essa reta aqui, ó, ela é paralela a essa. Então, o ângulo que é formado aqui, né? Porque se essa reta é paralela a essa, eu estou falando do mesmo ângulo. Então, aqui também é alfa, beleza? Ó, beleza? Por que eu fiz isso, né? Observe o seguinte. Isso aqui é um triângulo retângulo. Se a gente quiser desenhar esse triângulo aqui, ó, eu acho que eu vou desenhar ele aqui. Pensei nisso agora. Eu vou desenhar ele aqui embaixo, ó. Esse triângulo retângulo. Opa! Se eu quiser desenhar ele aqui, eu vou passar aquele triângulo para cá. Tá? Aqui, só para a gente observar melhor o que está acontecendo ali. Então, eu tenho um ângulo de 90 aqui e tenho um alfa aqui, concorda? O alfa. Aí eu vou perguntar para vocês o seguinte. Quanto que vale esse tamanho aqui, ó? Daqui até aqui. Y2 menos Y1, não é isso? Y2 menos Y1, ou seja, tu pega o maior, do 0 até o Y2, não vale Y2, esse tamanho todo aqui, ó. Tu exclui esse pedaço aqui, né? Então, tu pega o Y2, que é isso aqui tudo, ó, menos o Y1. Vai ficar só esse pedacinho aqui, que é exatamente esse lado aqui do triângulo. Beleza? E vou fazer a mesma pergunta aqui, ó. Quanto que vale esse lado do triângulo aqui, ó? Eu vou do 0 até o x2, isso aqui tudo é x2, até aqui. Então, vai ficar x2 menos x1. Beleza? É como se eu tivesse assim, pessoal, ó. Se aqui é o meu 0 e aqui é 2, suponha que aqui é 2. E aí eu vou falar que aqui é 1. Beleza? E aí eu pergunto para vocês assim, ó. Qual é esse tamanho aqui, ó? Que eu pintei de azul. 1, né? Mas como é que a gente pode fazer a conta? Ó, isso aqui tudo é 2, ó. 2, daqui até aqui não é 2? E vou excluir o 1. Daqui até aqui não é 1. Então, 2, que é isso aqui tudo, menos 1, vai ficar só isso aqui, concorda? Então, esse tamanho aqui, a gente diz que é 2 menos 1. É o que a gente está fazendo aqui, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho que esse lado aqui é y2 menos y1. Esse lado aqui é x2 menos x1. Beleza? Aí eu vou recorrer à trigonometria, né, no triângulo retângulo, que diz o seguinte. Assim, ó. O que o triângulo diz, né, da trigonometria? Ele diz o seguinte, que a tangente de um ângulo agudo, o ângulo agudo é um ângulo menor que 90, tá? Isso aqui é um ângulo de 90 graus, esse aqui é um ângulo agudo, menor que 90. A tangente é o cateto oposto, ou seja, é o que está de frente. Quem é o que está de frente? y2 menos y1. Isso aqui é lá da trigonometria, lá da geometria, tá? Quando a gente estuda triângulo, trigonometria no triângulo retângulo, né? Então, a tangente, por definição, é o cateto oposto, é o que está de frente, dividido pelo cateto adjacente, é o cateto que está aqui ao lado. Ó. Até porque, pessoal, se isso aqui é um triângulo retângulo, o lado maior é chamado de hipotenusa e os outros dois de catetos, né? O que está de frente para o ângulo agudo é cateto oposto, o que está ao lado, cateto adjacente. E a definição de tangente é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então, vai ficar x2 menos x1. Tá vendo que isso aqui é exatamente isso? Tá vendo? Ó? É exatamente isso aqui. Então, o que é que isso significa?
que o A, ele não é esse ângulo aqui, tá, pessoal? O A, ele não é esse ângulo. O que é o A? O A, ele é a tangente do ângulo. Tangente do ângulo, que eu chamei de alfa, tá? Então, o meu A, ele não é literalmente o ângulo, ele tem a ver com o ângulo, por isso que ele é chamado de inclinação, mas ele não é o ângulo, ele é a tangente do ângulo. E se você tiver com a calculadora, se não tiver, depois tu faz um teste. Se você colocar na sua calculadora tangente de 90, assim, ó, suponha que o ângulo seja 90, tangente de 90, a sua calculadora vai dizer assim, ó, não existe, beleza? Se você fizer um teste aí, tangente de 90 graus, não existe. Mas o que seria 90? 90 seria uma reta vertical, ó. Qual é o ângulo que uma reta vertical faz com o eixo X? 90 graus. Lembra da definição? Uma reta não vertical. A reta não pode ser vertical, ou seja, para a reta vertical não existe inclinação. Tá? A reta não pode ser vertical. Pô, professor, mas por que? Me dá o autojustificativa. A reta vertical não é função. Por quê? Pega 2 pontos dessa reta. Ó, 2 pontos da reta vertical. Vocês concordam que esse Y aqui é diferente desse? Sim ou não? Esse Y aqui, ó, vou chamar aqui. Sim. Vou chamar aqui de, para não confundir com esses aqui, vou chamar de Y3, esse aqui Y4. São diferentes. Um é maior que o outro, um está mais acima. Por que isso aqui não é função, pessoal? Porque o X aqui é o mesmo, ó. Quem é o X aqui? Sei lá, vou chamar de X3. Ué, então tu tá me falando que o X3 está ligado ao Y4 e ao Y3? Ué, furou. Então isso não é função, né? Lembra da definição de função? Cada X aqui só pode estar ligado a um único Y. Então aqui, ó, Y3. Não ficou... deixa eu diminuir mais o pincel. Y3 e aqui Y4. Quem é esse aqui? X3. Ou seja, uma reta vertical não é função, beleza? Ela não é função por quê? Porque eu tenho um único X ligado a infinitos Y. Porque quando a reta está vertical, eu tenho vários Y aqui, ó. Tem outro aqui, tem outro aqui, tem outro aqui. Eu estou falando para vocês que eu tenho um X só que está ligado a infinitos Y. Isso não é função, porque na função, cada valor de X aqui só pode sair uma linha, beleza? Por isso que a inclinação, ela envolve retas não vertical. Por isso que eu falei para vocês que a reta nunca vai ser vertical, tá? Ou ela vai estar para a direita, ou ela vai estar para a esquerda. Tá? E reta vertical, o ângulo é 90. Tangente de 90 não existe. Se não existe o A. Beleza? Então não existe a função. Tá? Então isso aqui é só para dar a definição de inclinação. Estou mostrando para vocês que se vocês não tiverem a equação, essa aqui, ó, y igual a... Se vocês não tiverem y igual a x mais b, se vocês não tiverem isso aqui, eu consigo achar o A desde que eu conheça 2 pontos. Aqui, ó. Se eu conhecer 2 pontos, eu consigo descobrir o A, mesmo sem ter a função. É exatamente o exemplo aqui, ó. Calcule a inclinação, que é o A, né, da reta que liga os pontos menos 2 e 5 e 3 e menos 1. Ou seja, eu não dei a equação, no entanto, por você conhecer 2 pontos, tu consegue usar a definição aqui, ó, tá? E calcular o A mesmo assim. Então, o que ele está pedindo aqui? A inclinação. Então, o A vai ser igual. Agora, observe a fórmula. Ó, em cima, né, o Y. Aqui, ó, Y2 menos Y1. Você escolhe por qual ponto você vai começar. Beleza? Então, eu vou começar nesse sentido aqui, ó. Da esquerda para a direita. Então, eu vou pegar esse Y, 5, menos esse Y aqui, que é menos 1. Beleza? Agora eu vou pegar esse x, quem é esse x? Menos 2, menos, esse menos é da fórmula, esse x daqui, 3. Foi? Aqui, ó, menos com menos dá mais, então 5 mais 1, 6. Ok? Menos 2 com menos 3 dá menos 5.
Então, quem é o A? Menos 6 sobre 5. A gente poderia até escrever assim, ó, botar o menos aqui na frente, 6 sobre 5. Tá? Mesma coisa. Pô, mas se eu quisesse usar esse sentido aqui? Quero usar esse sentido agora para calcular o A. Quero pegar o Y daqui primeiro. Tá? Em cima é Y, né? Então, vou pegar o Y daqui, ó. Menos 1 com menos o Y daqui. Quem é o Y daqui? 5. Agora o X daqui. 3 menos o X daqui. Menos 2. Bora ver o que vai dar. Menos 1 com menos 5 dá menos 6. Menos com menos dá mais. 3 mais 2, 5. Dá a mesma coisa. Por isso que eu não preciso ficar... Ah, esse aqui vai ser o x1, y1, esse aqui vai ser o x2, y2. Não precisa. Você escolhe um sentido, pega o y de um menos o y do outro, pega o x de um menos o x do outro, no mesmo sentido. Tá? O A vai dar a mesma coisa. No início eu falei para vocês o seguinte, que a equação da reta é y igual a x mais... y igual a x mais b. Não foi? Eu falei para vocês. Tá? É uma das maneiras que eu posso representar a função do primeiro grau. Por que eu estou falando isso? Porque isso aqui é outra. Isso aqui é outra maneira de representar a equação do primeiro grau. Caramba, mas é diferente. É um pouco diferente. Qual a diferença? Nessa aqui, quem que aparece? O A. E o que é o A? A inclinação. E quem que aparece? O B. Quem que é o B? É o coeficiente linear. Nessa segunda forma aqui, tá vendo? Que eu botei aqui, é outra forma de representar a equação da reta, tá? Não aparece o B. Tá vendo? Aqui não tem B, mas tem uma observação. Eu preciso conhecer um ponto da reta. x0 e y0, aqui ó, é um ponto pertencente à reta. E o A é o mesmo A da forma anterior. Tá? Lembra que lá atrás a gente fez um exemplo que eu dei um ponto e dei o A? Isso aqui é o A, a inclinação. Lembra? A gente usou qual fórmula? Essa aqui, ó. Não foi? A gente fez um exemplo que eu dei um ponto para vocês, se eu não me engano, era 1 e 3 e o A era 2. A gente usou esse aqui, lembra? Aí calculamos o B e depois escrevemos a equação, não foi? Se eu falar para vocês que se eu usar essa aqui vai funcionar. Essa aqui, ó. Por quê? Porque essa aqui é uma outra maneira de representar a equação da reta. O B, ele até está aqui, pessoal, mas ele está disfarçado, tá? Ele não está na forma direta como está nessa. Está disfarçado. Então, observe. Determina a equação da reta. Esse exemplo é parecido com o outro. É igualzinho o outro, na verdade. Né? Só mudou os dados. Essa reta passa pelo ponto 5 e 1 e cuja inclinação é igual a meio. Então, se liga. Eu vou ter x0 e y0 é o ponto conhecido. Que ponto é esse? 5 e 1. Beleza? Qual outra informação que ele deu? O A. Quanto que é o A? Meio. Não é isso? Vou substituir nessa fórmula aqui, ó, que foi dada agora. Só para a gente vai ver que vai funcionar. Então vai ficar assim, ó, y menos y0 é igual o A, que multiplica x menos x0. Depois eu vou resolver usando essa aqui para vocês verem que vão dar a mesma coisa. Porque eu estou falando da mesma função. Ela só pode vir de duas maneiras diferentes. Y menos o y0 é 1. Aqui, ó. É o segundo valor. 1 igual o A. Quem é o A? Meio. Beleza? Que multiplica o x menos o x0. Quem é o x0? 5. Esse meio aqui multiplica o parênteses aqui, ó. Tá? Multiplica os dois valores. Então vai ficar assim, ó. Y menos 1 é igual meio vezes x. Meio, x, né? Meio vezes menos 5 dá menos 5 sobre 2. Que é 2,5, né? Então, deixa eu colocar mais para cá. Então vai ficar o seguinte. Y é igual. Vou passar esse 1 para o outro lado, ó. Ele é negativo, vai passar para o outro lado positivo. Então vai ficar meio de x menos 5 sobre 2 mais 1. Então, y é igual meio de x menos
Tem que tirar o MMC aqui, né? Isso aqui é 2,5, ó. Quanto que é 5 dividido por 2? Não dá menos 2,5? Menos 2,5 mais 1 é menos 1,5. Ou 3 sobre 2. Poderia fazer assim, ó. 2 vezes 1, 2. 2 com menos 5 dá menos 3. Dividido por 2. Ou tirar o MMC aqui, né? Entre 2 e 1 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 5 dá menos 5. Mais 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 1, 2. Menos 5 mais 2, menos 3. Tem várias maneiras de fazer, né? Então, essa é a equação da reta, ó. Ó. Quem é o A? Meio. Tá batendo aqui, ó. Quando x for 5, vai ficar 5 sobre 2. Ó, fazer um teste aqui, né? Quando x for 5, o y vai ser meio vezes 5, menos 3 sobre 2. Então, vai ficar 5 sobre 2, menos 3 sobre 2. Como o denominador é igual, a gente subtrai os dois de cima. 5 menos 3 dá 2. E repete o denominador. 2 dividido por 2, 1. Então, quando o x é 5, o y é 1. Beleza? Tá. Professor, mas se eu tivesse usado a outra, ia funcionar? Lógico que ia, que eu estou falando da mesma função. Essa outra aqui, ó. Y é igual a x mais b. Só que nessa, eu vou ter que jogar o ponto, o a, para achar o b. Lembra? É igual ao exercício anterior. Então, quem é o y? 1. Quem é o a? Meio. Vai ficar meio vezes o x, que é um x, 5. Mais b, né? Qualquer uma das duas formas que você usar, pessoal, você vai achar a mesma equação. Porque eu estou falando da mesma função. Tá? Se a função passa nesse ponto e tem essa inclinação, estou falando da mesma função. Estou usando as mesmas informações. Então, aqui vai ficar 1 igual 1 vezes 5, 5 sobre 2, mais b. Né? Vou passar esse 5 sobre 2 para cá, vai ficar 1 menos 5 sobre 2 igual a b. 2 vezes 1, 2. 2 menos 5, menos 3. Menos 3 sobre 2 igual a b. Ó, esse é o meu b. Como é que ficaria a minha equação? Y é igual, quem é o a? Meio de x, quem é o b? Menos 3 sobre 2. Menos 3 sobre 2. Ó, deu a mesma coisa. Então, isso aqui é uma nova maneira de representar a equação da reta. Só que nessa nova maneira aparece a inclinação e um ponto conhecido. Eu estou falando agora de duas retas, tá? E aí a gente vai ver um conceito aqui de retas paralelas e retas perpendiculares. Retas perpendiculares são retas que formam um ângulo entre si de 90 graus. Tá aqui, ó. Então eu botei geometricamente, depois vou falar no que isso implica em termos da inclinação, tá? Então, o que acontece? Se elas forem perpendiculares, que é esse caso aqui, ó, elas formam um ângulo de 90 graus, tá bom? Mas elas podem ser paralelas. Então, paralelas, para começar, observa que esse ângulo aqui, ó, e esse é igual, concorda? Se eu chamar aqui de alfa, esse ângulo aqui é alfa, porque as retas são paralelas. Se essa aqui é comum, né? Essa horizontal é comum, essa reta é paralela a essa, significa que esse ângulo aqui é igual a esse. No que isso implica? Que a inclinação de uma é igual à inclinação da outra. Aí vocês podem se perguntar assim, pô, professor, mas por que aí está M? Eu mudei, eu chamei o A, agora ao invés de chamar de A1 e A2, eu chamei de M1 e M2, tá? Tem livros, pessoal, que ele representa a equação da reta assim, ó. Só depende da interpretação, tá? Tem livros que você pega, quando você vai estudar a equação, função do primeiro grau, que está assim, ó. Y é igual a mx mais b. O que é esse m? É o mesmo a, é a inclinação, tá? Então eu coloquei essa definição com m de propósito, porque tem livros que trabalham com ax mais b, mas tem livros que trabalham com mx mais b. Mas a interpretação é a mesma, eu estou falando da mesma coisa, tá bom? Então, duas retas são paralelas se elas tiverem a mesma inclinação, tá? E elas vão ser perpendiculares se o produto das inclinações, se vocês pegarem isso aqui, ó, o que isso aqui quer me dizer? Que M2 vezes, passa esse M1,
Está dividindo, ele passa multiplicando, né? Para o outro lado. Então, ele vai para o outro lado multiplicando. Então, duas retas são perpendiculares, pessoal, se o produto das inclinações for menos 1. Tá? Traduzindo isso aqui, ó. Isso aqui é a inclinação de uma é o inverso negativo da outra. Tá? Isso é a mesma coisa de dizer que o produto das inclinações dá menos 1. Tá? Seja L a reta dada por 3x mais 4y igual a 3. Tá vendo que ele não está no formato, pessoal? Y igual a alguma coisa? Não tá, né? Vai ser necessário a gente colocar ele no formato padrão, que é esse formato aqui, ó. Y igual mx mais b. Eu vou chamar de m aqui para a gente diferenciar aqui na hora que for responder a letra A e a letra B. Então, vamos pensar na letra A aqui. Determina a equação da reta. Então, o que eu quero? Eu quero uma equação dessa aqui, ó. Dessa que está aqui, ó. Eu quero uma equação de uma reta que eu vou chamar de L1, só que ela é paralela à reta L. Pô, se ela é paralela, ela vai ter a mesma inclinação da reta L. Só que para mim descobrir a inclinação da reta L, eu preciso escrever essa reta nesse formato, concorda? Né? Para mim descobrir qual é a inclinação da reta L, eu preciso escrever ela nesse formato aqui. Tá bom? Então, o que acontece? Eu sei também que a reta L1 passa por esse ponto aqui, ó. Nós acabamos de fazer um exemplo que se eu conheço um ponto e conheço a inclinação, eu consigo achar a equação da reta, né? Então, o que está faltando para mim aqui na letra A? Descobrir qual é a inclinação da reta L1. Só que o próprio problema já me falou que a reta L1 ela é paralela à reta L. Então, eu vou descobrir qual é a inclinação da reta L. Então, ó, vamos passar esse 3x para o outro lado, vai ficar 4y igual menos 3x, né? Mais 3, né? Porque o 3 já está do lado de cá. Esse 4 está multiplicando, passa dividindo. Então, ele vai passar dividindo os dois termos aqui. Então, vai ficar y igual a menos 3 quartos de x mais 3 sobre 4. Ou seja, o 4 que estava multiplicando, ele passou dividindo esse cara e esse. Então, ele fica aqui embaixo e aqui embaixo. Beleza? Quem é o A aqui? Quem é a inclinação da reta L? Ó, inclinação da reta L. Menos 3 quartos. Não é isso? Aqui, ó, inclinação da reta L é menos 3 quartos. Por que que eu tive que calcular a inclinação da reta L? Porque na letra A, ele fala para mim que é para mim determinar a equação de uma reta L1, só que ela é paralela à reta L, e a gente acabou de ver a definição. Então, a inclinação da reta L1 vai ser igual à inclinação da reta L, que é menos 3 quartos. Então, já sei qual é a inclinação da reta que eu quero, pessoal. Beleza? E eu também sei que essa reta passa por um ponto aqui, ó. Ponto P. P igual a menos 1 e 4. Então, como é que eu vou resolver? Eu vou usar uma das duas fórmulas que a gente conhece. Eu vou usar essa aqui, ó. Y menos y0 é igual a m, que multiplica x menos x0. Eu vou usar aquela que eu acabei de descobrir. Por quê? Por que eu vou usar essa? Porque eu já conheço o m e já conheço o ponto aqui, ó. x0 e y0. Agora, se você quiser usar outra, que tu tem que calcular o b, fica à vontade, vai chegar no mesmo lugar. Tá? Mas eu vou usar essa aqui. Então, vai ficar, ó, y menos. Quem é o y0? 4. Quem é o m? Menos 3 quartos, né? Menos 3 quartos. Que multiplica x menos x0. Quem é o x0? Menos 1. Então, tem que colocar outro parênteses aqui, ó. Menos 1. Beleza? Beleza. Então, vamos multiplicar aqui, ó. Vamos multiplicar esse menos com menos aqui. Vai ficar y menos 4 é igual a menos 3 quartos, que multiplica x mais 1. Não é isso, pessoal? X mais 1, porque menos com menos dá mais. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse menos 3 quartos no parênteses, ó. Então, vai ficar y menos 4 é igual
a menos 3 quartos de x menos 3 quartos vezes 1, menos 3 quartos. O que eu vou fazer agora? Passar esse 4 para o outro lado. Então, vai ficar y é igual a menos 3 quartos de x menos 3 quartos mais 4. Então, y vai ser igual a menos 3 quartos de x, e tem que somar esses dois caras aqui. Ó. Aqui é como se fosse 1, tem que tirar o MMC, né? O MMC entre 4 e 1 é quanto? 4. Quando não tem, pessoal, esse termo aqui de baixo, eu costumo fazer assim, ó. Eu quero somar esses dois, certo? Então, multiplica assim, ó. 4 vezes 4, 16. 16 menos 3 dá 13. 13 sobre 4. Aí tu repete o 4 de baixo, beleza? Então, que equação é essa aqui? É a equação da L1. Aqui, ó. Da L1 que eu estou procurando. Beleza? Então, o que essa reta tem? Ele tem a mesma inclinação que a reta L, ó. Olha aqui, ó. Menos 3 quartos, menos 3 quartos. Tá? Só que ela passa por esse ponto, menos 1 e 4. O B. Apagou tudo, né? Porque eu dou um del aqui. Mas a nossa inclinação da reta L era menos 3 quartos, tá? Só para a gente situar. A reta L é menos 3 quartos. Agora, na B, diz o quê? Determine a equação de uma reta L2 perpendicular a L. O que nós vimos lá na definição? Que a inclinação da reta L2, que é que eu quero, é menos 1 dividido pela inclinação da reta L. Se elas são perpendiculares, né? Era essa fórmula que estava lá. Então, eu quero a inclinação da reta L2. Vai ser menos 1 dividido pela inclinação da reta L. Beleza? Então, a gente pode substituir aqui, ó, menos 1 dividido por... Quem é a inclinação da reta L? Menos 3 quartos. Isso aqui é uma divisão de fração. Repete, a primeira vezes o inverso da segunda. Menos com menos dá mais, 4 terços. Então, qual é a inclinação da reta L2? 4 terços. Beleza? Se você multiplicar as duas, ó, multiplica 4 terços vezes... vezes 3 quartos. Menos 3 quartos. Multiplica aqui para vocês verem. O 3 corta com 3, o 4 corta com 4. Sobrou quem? Menos 1. Lembra que eu falei? Quando as retas são perpendiculares, o produto das duas inclinações tem que dar menos 1. Beleza? Então, dá aquilo ali. E eu sei que ela passa pelo ponto Q. Tá? E quem é o ponto Q? O ponto Q é 2 e menos 3. Qual equação eu vou usar? Você escolhe. Eu vou fazer a letra B usando a outra agora, usando essa aqui, ó. Y igual mx mais b, tá? Ou ax mais b, tanto faz. Vou chamar de m aqui porque eu chamei de m aqui. Mas é a mesma coisa. Então, quem é o y? Menos 3. Vou usar agora a outra só para a gente ver que funciona também. Quem é o m? 4 terços. Beleza? Quem é o x? 2. Mais b. Quando você usa essa, pessoal, você primeiro tem que achar o b. Tá? Não tem como. Tem que achar o b para depois você escrever a equação da reta. Quando você usa a outra, você só tem que arrumar a equação. Você já tem tudo, né? Não precisa encontrar o b. O b ele aparece no final quando você escreve a equação. Então, vai ficar menos 3, 4 vezes 2 dá 8. Então, é 8 terços, mais b. Vou passar esse cara para o outro lado. Então, menos 3 com menos 8 terços igual a b. Tá? Ó, tá faltando o daqui de baixo, tá vendo? Então, como é que eu faço? 3 vezes menos 3 dá menos 9. Menos 9 com menos 8, menos 17. Dividido por 3. Então, esse é o meu B, ó. E aí, uma vez que eu acho o B, é só voltar lá na equação e escrevê-la, né? Quem é o A? 4 terços. X mais o B. Quem é o B? Menos 17 sobre 3. Então, isso aqui, ó, é a equação da reta L2,
que é perpendicular à reta L dada e passa pelo ponto 2 e menos 3. Se você substituir o x aqui por 2 e fazer esse cálculo, ó, 4 vezes 2 dá 8, 8 menos 17 dá menos 9. Menos 9 dividido para 3, menos 3. Vai dar a mesma coisa, tá? E assim a gente basicamente fecha aqui a aula, tá?